Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Lucas Mello, falo aqui pela Brasil Horizonte. Hoje, nosso quadro do comentário do gestor pelo mês de abril/maio, hoje, dia 19 de maio de 2026, trazendo aqui um novo estilo de plataforma que a gente está usando justamente para fazer as gravações, depois fazer lives e as reuniões aqui da Brasil Horizonte. Espero que gostem, tem um QR Code aqui em cima, justamente para bater aí quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho aqui da Brasil Horizonte. Deixa eu subir a apresentação aqui para o palco e começar o clássico disclaimer do mercado, né, que esse material aqui ele tem caráter exclusivamente informativo, educacional, não constitui, sob qualquer hipótese, recomendação de investimento, oferta pública, valores imobiliários, consultoria financeira personalizada ou solicitação de compra e venda de ativos, tá? As análises aqui e as opiniões apresentadas baseiam-se em dados públicos, premissas gerais, podendo ser alteradas sem aviso prévio. Bom, para a gente começar aquele clássico lembrete para passar para todo mundo das nossas plataformas, essa primeira aqui, o nosso e-ações, tá? Plataforma super bacana para quem deseja fazer toda a análise de uma empresa, toda a parte de alocação na carteira própria. A gente está desenhando um baita de um processo de investimento aqui bem fundamentalista, com filosofia para a pessoa física, né, os investidores aí do grande Brasil que a gente tem, para mostrar também como que as empresas brasileiras, né, dada a devida alta carga tributária, etc., continuam sendo algumas das melhores empresas do mundo nos seus devidos setores, tá? Convido todo mundo a entrar também, conhecer um pouquinho mais. E a gente também tem uma segunda plataforma aí, que muitos pessoal que assiste esses vídeos também são analistas, gestores, né, que de fato trabalham aí na parte de ações, crédito e RIs de empresas, tudo mais. Agentes do mercado, a gente tem uma plataforma B2B, né, mais voltada ali ao pessoal PJ, justamente para ser um analista 24 horas por dia ali na palma da mão do analista. Ele conhece tudo, né? Ele fala que conhece tudo de todas as empresas que tem na bolsa, tá? Convido todo mundo a entrar. Para os nossos temas desse comentário do gestor, trago até um questionamento, se alguém for no último vídeo, vou ver se eu consigo deixar o card aqui em cima, e pegar os temas do último vídeo. Os temas do último vídeo eram o seguinte: como o gringo fez a bolsa subir, como o local fez a bolsa subir, e uma outra parte ali, quais são as oportunidades nessa parte, né, do mercado de alta, né? E de um mês para cá, 30 dias corrente aí, me parece que tudo mudou, né? Então eu trago os temas, os dois primeiros aí bem provocativos, né? Como o gringo fez a bolsa cair e como o local fará a bolsa cair, né? Muito em função, né, pela percepção que a gente tem do estrangeiro ali, eu vou mostrar mais para frente. E o terceiro tema é a parte de ser corajoso não quer dizer ser imprudente, né? Acho que pelo tema já dá para ver que a bolsa não está num patamar muito legal, ela já teve a sua correção ali da casa dos seus 200 mil pontos para a casa dos 174 mil pontos na data de hoje, e é de fato um ponto que muito investidor precisa de estômago, precisa de ser corajoso, e isso não quer dizer ser imprudente, né? O imprudente é o que opera sem ver o fundamento por trás da narrativa, e o corajoso é o que entende o fundamento e opera mesmo assim. Para a gente começar aqui, os fatores que levaram a bolsa, né, os clássicos 200 mil pontos, né, que já não estão mais no meio de nós. Esse é um gráfico aqui que o pessoal lá da XP faz, eu acho super bacana, porque ele consegue trazer um pouco desses fatores meio globais, né? Por exemplo, juros americano, petróleo, como que está até parte de juros brasileiro, toda questão de risco, e eles trazem muito essa discrepância, desde lá de 2010, o que de fato fez a nossa bolsa subir. Teve uma correlação grande ali, essa parte mais azul escuro, que é a parte das ações americanas, mas também tem essa parte em amarelo um pouco mais forte, mais vívido aqui, que é a parte de juros longo brasileiro, né? Mas o que me parece que nesses últimos, se pegar aqui de 2024 para 2025, parece um pouco de cada, né? Me parece que esses fatores eles estão mais mesclados, mais diversificados entre si, o que coloca uma incerteza adicional na mão do investidor, que ele não sabe de fato por que subiu, né? É muito simples a gente falar que subiu porque tinha gente comprando, né? Mas por que aquelas pessoas estavam comprando? E isso aqui eu falo na ótica, de fato, aqui do estrangeiro. No vídeo passado a gente aprofundou muito sobre isso, e de fato o estrangeiro estava vendo o Brasil sexy again, né? Pelo perdão da brincadeira, mas parece que agora
toda aquela questão geopolítica que a gente está tendo, com o fechamento do Estreito de Hormuz até hoje, o preço do petróleo alto por mais tempo, toda a taxa de juros percebida pelo mundo inteiro, né, o juro real global, ele vem subindo dia após dia. Isso vai ter aí um gráfico mais para frente que a gente compara com os Estados Unidos também. O Brasil, ele não aumentou seu juro real desproporcionalmente aos Estados Unidos, né? Se pegar aí nos últimos 6 meses, a gente está nesse spread entre Brasil e Estados Unidos na mesma coisa, mas o juro real do mundo inteiro está um pouco mais elevado, e essa vertente faz com que os investidores tenham mais receio, principalmente, assim, pô, será que eu vou tirar o meu dinheiro aqui do lugar seguro e vou colocar no país emergente? Até aqui na BH a gente fez uma brincadeira, parece que o Brasil é como se fosse uma grande empresa de fazenda, ou de papel celulose, ou mineradora, né? A gente é um hedge natural, me parece que o gringo, quando ele não está tão animado com inteligência artificial, crescimento global, aquelas coisas, ele fica com um pouco de medo do mercado e quer fazer um hedge numa indústria perene. Estou gastando um pouco mais de tempo nesse slide justamente para passar essa percepção que o Brasil virou aquele ativo perene, né? Aquele ativo com um múltiplo baixo, que é previsível até, mesmo com as questões fiscais, política, monetária, mas o ponto é que o estrangeiro olha para a gente como um hedge de carteira, e uma vez que resolveu o problema que ele tinha na mente, que eu acho que é muito em função dessas empresas de inteligência artificial, de hardware dos Estados Unidos, que estavam um pouco mais em xeque ali nos últimos 2 meses, resolvendo isso, o apetite do investidor global, ele volta ali para os Estados Unidos, e ele tem que vender em algum lugar, né? E esse algum lugar costuma ser aqui o bom e velho Brasil. Se a gente pegar esse movimento mais olhando os países emergentes aqui, a gente consegue ver, de fato, que o Ibovespa, o amarelinho, a gente estava um pouco melhor, se a gente pegar aqui desde dezembro de 2025 até meados aqui de abril, a gente estava um pouco melhor do que todos os outros comparativos, até a questão de S&P, Argentina, Chile, México. De fato, o Brasil estava um pouco mais sexy, justamente porque a ideia era um mundo com um pouco mais de problema energético, um pouco mais de problema alimentar, um pouco mais inflacionário, e o Brasil acaba que era um porto seguro, né? Então, nada mais justo do que trazer um pouco desse capital aqui para dentro, né? O que está acontecendo, que eu comentei dos juros reais alto aí no mundo inteiro, é muito em função desse gráfico. Nesse primeiro da esquerda, a gente pode ver de fato que ali os treasuries, né, de 30 anos ali dos Estados Unidos, eles vieram subindo, né, muito em função também pelo pós-pandemia que a gente teve, que deu uma bagunçada enorme nesse mercado, mas é o que me parece que Japão, Alemanha e Inglaterra, eles vêm dando uma última pernada para cima, muito em função dessa questão de, olha, petróleo ali acima de $100 por muito tempo, essa guerra aqui não se resolve, todo mundo começa a ficar com os nervos à flor da pele, e isso é traduzido pelo juro real global, né? Se a gente for pegar aqui do lado direito, olhando no nosso prisma brasileiro aqui, esse spread que a gente tem da nossa NTN-B 35 e os 10 anos americanos, eles mostram que, pelo menos ali desde ali de junho de 2025, ele vem de lado, né? Assim, vem um pouco de volatilidade, essa parte mais à direita do gráfico aqui do BTG Pactual. E se a gente pegar, é aquilo que aconteceu, né? O pós-pandemia, a gente teve um juro real global um pouco mais alto, os Estados Unidos liberando na casa de 2%, o que faz com que o nosso juro real aqui, ele tradicionalmente começa a ficar um pouco mais alto. Hoje a gente está em 7,3, né, que seria o IPCA mais 7,3, e de fato é um patamar que é elevado, que ele vai ter um gatilho ali, do nosso caso aqui no nosso prisma brasileiro, para baixo, caso a gente tenha ali umas boas notícias na questão de eleição, mas também não é estruturalmente para baixo, porque de fato a gente precisa ali de um ambiente global um pouco mais favorável, justamente para lá fora cair, e a gente cair também na mesma proporção. Se a gente for pegar agora que o estrangeiro está com mais medo, de fato, de operar no mundo, ele está com mais receio, e ele fez uma aposta de hedge no Brasil, é muito clássico, e para quem é mais de mercado entende um pouco mais a cabeça desse gringo, e ele opera a bolsa de maneira muito abrupta. Então, quando é compra, 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 e quando é venda, é venda, venda, venda. Esse gráfico da esquerda, a qualidade meio baixa,
mas eu peguei ele de um parceiro nosso aqui, é basicamente o seguinte: ele mostra que a alta do Ibovespa, ali da casa dos 180, 175, 180 mil pontos para os 200, e depois de volta para os 180, é a mesma coisa se você pegar o fluxo acumulado de dinheiro do estrangeiro, né? E no gráfico do lado que eu apresento é o dashboard do BTG Pactual. Se a gente pegar de abril até ali a último dado que a gente tem no dia 14 de maio, o estrangeiro chegou nesse período, né, só de abril para frente, né, no ano ele já estava colocando mais de 60 bi de reais aqui na nossa bolsa, só de abril para frente ele chegou a ter 15 e depois virou para ter 4 negativo, né, então é como se fosse um delta spread de 19 bi de reais saindo aí dia após dia, sequencialmente, e é o que machuca muito aqui a nossa bolsa. A gente tinha uma tese que, de fato, aqueles papéis que subiram muito pelo fluxo estrangeiro, né, são as blue chips brasileiras, elas cairiam, de fato, a gente acertou esse ponto, essas empresas caíram, e a gente acreditava que as empresas que não tiveram esse efeito dessa entrada de fluxo estrangeiro, elas poderiam ter um pouco menos de problema, né, caso o estrangeiro começasse a vender. O que está hoje aqui no dia 19 de maio, a gente está conseguindo ver é que o mercado entrou meio que no modo pânico, aí está todo mundo vendendo, independente se é estrangeiro, se é local, institucional, pessoa física, né, e todos os papéis. Então está tendo um sell-off muito grande na Bolsa, está uma percepção muito ruim com a Bolsa, porque ela foi, né, muito rápido. Fala que é um bull market silencioso, mas ela foi muito rápido, de 170 para 200 e agora de 200 para 170, na mesma velocidade. Tá? Se a gente passar aqui agora, né, como o local fará a nossa bolsa cair, é mais um ex-post, porque o local ele funciona avaliando o que o estrangeiro está fazendo e tentando fazer um consenso dentro de casa. A primeira coisa que aconteceu quando começou as questões geopolíticas, todo o doméstico, ou seja, os analistas, né, o pessoal do seu site, começaram a fazer a revisão dos resultados, principalmente do setor de oil e gas, que é petróleo. Correto, né, petróleo a 60, a empresa vai dar, vamos colocar ali na casa de 1 bi de lucro de dólar, mas se o petróleo for para 120, ela vai dar 2 bi de lucro de petróleo, ou até um pouco mais pelo grau de alavancagem operacional que ela tem. Então é correto, de fato, subir esse setor, que ele está completamente aqui outlier, e foi de fato o setor que muita gente conseguiu, pelo menos, surfar a grande alta da Bolsa e não devolver tanto quando ela voltou. Foi o setor aí mais perene, né, o setor com a estratégia mais acertada, mas os outros setores ficaram dentro daquela zona, principalmente ali, que os analistas mexem, que é mais o nosso mercado doméstico, né, o que não está dependendo muito dessa narrativa desse tema global aí, com petróleo acima de 100 dólares, tá? E o grande ponto é que esse resultado corporativo agora do primeiro T de 2026, ele trouxe 2 temas, na minha opinião. O tema número 1, que não tem a ver com essa tabela, já vou chegar nela, mas a gente está tendo muita influência de fundos quants aqui no Brasil. Então, qualquer resultado que está 2%, 3% fora do consenso, seja para cima ou para baixo, e aquela ação ela abre o dia caindo ou subindo 2%, 3%, os fundos quants fazem com que aquilo fique completamente discrepante, aumenta muito a volatilidade da temporada de resultado, porque o ativo começa a subir 2%, aí começa a ir para 5%, 6%, 7%, 10%, então a gente teve muita empresa, isso está trimestre a trimestre acontecendo cada vez que passa mais, ou sobe 10, ou cai 10, então a gente está tendo essa dispersão causado pelos fundos quants, os famosos algoritmos, né, os robozinhos, muito forte aqui no Brasil, o que traz muita volatilidade. E a volatilidade num cenário um pouco mais incerto, para o mercado é traduzido como mais risco, então é mais venda. Então acho que a gente casou aqui a 6 e a meia dúzia justamente num período de temporada de resultado, com um problema macro, com a venda de estrangeiro, e fez com que o mercado, de fato, entrasse ali e colocasse os 2 pés no freio, né? Mas pulando para a tabela, que eu acho muito interessante aqui, é o ponto de que o resultado, de fato, se a gente pegar aqui o 1T26 apresentado contra o 1T de 2025, a gente pode ver que teve sim uma melhora. As empresas brasileiras, elas estão indo
bem, tá? A gente tem uma narrativa diferente, porque a gente sabe como o doméstico, ele vem sendo pressionado, né? Até por conta da atividade econômica, a gente sabe das questões que a gente tem ali, da comprometimento de renda das pessoas, a gente tem um comprometimento ali também, porque a renda das pessoas ela não vai de fato para um consumo, ela entra nas questões de bet, etc. Tá vindo um desenrola 2.0 que ajeita muita coisa aqui para essa parte da população, né, que é consumidora, mas o fato que me intriga nessa tabela é que, de fato, olhando pelos números, você fala, poxa, o lucro cresceu do geral, né, 15% de todas as empresas. Se a gente pegar só o doméstico, ele decresceu, né, menos 0,4%. Mas, poxa, a receita de todo mundo subiu do total 8,7%, comparando um ano a ano, do doméstico subiu 6,5%. Mas aí eu trago duas provocações. Dá para ver que o doméstico ele vem patinando um pouco mais do que, de fato, as empresas de commodity, até colocando o Petro e Vale na jogada. E eu tenho duas percepções que é a seguinte, poxa, se no doméstico a receita está crescendo 6,5% e a gente está falando, cara, de 488 bi para 520 bi de receita, é muita coisa, é uma proxy de Brasil. A inflação não era para estar em 6,5%, na minha opinião, receita contra receita, né? Então, é o primeiro ponto, né? Se a NTNB está dando IPCA mais 7,5% e eu tenho mais 6,5%, que eu acho que é uma inflação mais aderente, né, economia, do que de fato é, às vezes, um IPCA, um IGPM, às vezes essa NTNB ela está até um pouco baixa, né? Se a inflação for 6,5%, a gente não vai ver corte de juros aqui internamente, a gente já estava naquele corte um pouco mais moderado, 2 reuniões de 0,25%. Acredito que se de fato essa inflação nossa percebida aqui para 26 e 27 começar a subir, é o que está trazendo os temas que eu vou mencionar ali, o que está batendo bastante nas empresas domésticas. E o outro ponto é de fato ali a retração de lucro líquido, mesmo com o EBITDA subindo. Ou seja, a carga tributária, ela prejudica muito, isso aí é meio que dado, mas principalmente a despesa de juros, ou seja, juros altos por mais tempo no Brasil, tem muita empresa que não vai aguentar, porque está alavancada, está precisando de alívio, e não é um alívio ali de 0,5% de Selic, é um alívio ali de 5%, no geral. A gente está falando, vamos colocar ali uns juros ali de 9%, 10%. Essas empresas ficam, entre aspas, aqui tranquilas, né, para conseguir pagar ali a alavancagem, né, gerar caixa e dar retorno para o acionista. Do jeito que está, de fato, a gente vai ver uma piora significativa caso, né, a gente não tenha aí corte de juros, caso o juro real se mantenha elevado. Passando para frente, que é o sentimento do mercado, né, que eu coloquei essa parte, se bate ou não bate o consenso. Nesse trimestre, a gente teve 37% das empresas batendo o consenso, né, teve ali 34% neutro e 29% também. Então aqui, nenhuma surpresa por enquanto, tá? Eu trouxe mais para mostrar para todo mundo que tá, vamos colocar assim, na média. Mas aqueles pontos ali de inflação e queda na rentabilidade líquida são os pontos mais importantes da temporada de resultado. Passando para a performance setorial, se a gente pegar aqui esse gráfico, a gente consegue ver aqui na parte de baixo, né, na parte horizontal aqui, a performance dos últimos 12 meses, né, então, basicamente, oil e gas ali e mineração e siderurgia estão subindo nesses 12 meses, e se a gente pegar em pé a performance dos últimos 30 dias, eles não estão caindo. Muito atento à escala do gráfico, nos últimos 30 dias, está tudo caindo muito. O setor de educação caindo aí 20%, nos últimos 12 meses também 20%, ou seja, estava praticamente num 0 a 0 aí, e no último mês ele caiu tudo aí da última performance desses 12 meses, né? Como se, né, ele fosse bem durante 11 meses e o último começou a ir super mal. Mas o grande ponto é mostrar para todo mundo que nos últimos 30 dias está todo mundo abaixo de zero aí, e tem muita gente aqui nessa meiuca que está caindo entre 10% a 15%. O Ibovespa está aqui caindo mais do que 10%. É por isso que muitos dos fundos hoje estão já sofrendo, porque ninguém tinha muita posição a petróleo e mineração, que de fato era um setor que estava um pouco mais puxado, aí volta no vídeo do mês passado para entender o porquê, mas
todo mundo já estava acreditando, olha, pode ser que o Brasil fique sexy, uma recuperação é bem-vinda, a gente vem num trade eleitoral que começaram a anunciar o Flávio e começou a ganhar popularidade, e tinha uma luz no fim do túnel e parece que pelo menos apagaram ela por enquanto, tá? Se a gente for puxar aqui, é um gráfico mais conturbado, mas isso aqui é a grande maioria das empresas que tem na bolsa, tá? A cobertura de sell side, o que dá para ver é a mesma coisa. Em pé eu tenho um retorno no mês, de fato tem algumas coisas que estão subindo, mas são poucas, a grande maioria está nessa linha vermelha para baixo, que estão caindo no mês, e mesmo assim na semana tem muita gente caindo. Então esse pessoal aqui é de fato o que está puxando a bolsa para baixo. E por que essa bolsa está indo para baixo? Minha opinião, tem toda essa parte macro, mas se a gente for olhar aqui só no Brasil, eu peguei a curva de juros, eu até brinco aqui que ela virou uma reta de juros, é um movimento que a gente já viu anteriormente, um movimento muito interessante aqui no Brasil. Eu peguei aqui do dia 11 de março de 2026, a gente vinha, né, com essa queda de Selic que a gente estava projetando, e depois os juros vinha subindo tradicionalmente, né? Só que o que aconteceu de lá para cá é que a gente para de cortar, e o juro de longo prazo ele tem que ser mais alto, porque a gente parou de cortar. E isso acontece um cavalo de pau na cabeça do investidor, porque o investidor ele queria ver um ciclo de alívio monetário justamente para poder ver o retorno dele sendo composto ali nas ações, né? Os fluxos de caixa sendo compostos ali a valor presente, a empresa pagando menos, né, despesa com juros, o valuation dele valendo mais. E o que aconteceu foi que agora na reta de juros, nessa brincadeira, não há melhora. Então é o mercado falando implicitamente no preço dos juros hoje, que daqui para frente não vai ter melhora, e ponto final. Também não vai ter uma piora, é o jeito de ver o copo cheio, né, meio cheio ou meio vazio. Mas é uma coisa muito interessante, porque se olhar todos os desenrolares do Copom, né, do Banco Central e da Selic, ele não fica mais do que 6 meses, 1 ano, sem movimentar o juro, seja para cima ou para baixo, né? Então, o que está na curva ou na reta hoje é que não há melhora nem piora. De fato, a gente estagnou nesse ponto. E qualquer coisa que vier para frente pode desencadear essa torção de curva, ou para cima ou de volta para baixo. Então, eu acho que um ponto que ela irá para cima, que é ruim aqui para o meu business de ações, para o fundo, para todas as empresas que a gente vem analisando nas plataformas, é o seguinte: se o estreito continuar fechado, o petróleo é mais caro, o mundo inteiro vai ter juro real por mais tempo. Juro real por mais tempo prejudica os países emergentes. Os países emergentes aqui vão ter que pedalar e fazer, tirar leite de pedra. A gente vai ter juros altos por mais tempo, né? A gente tem hoje uma questão de petróleo que a Petrobras ela não repassa integralmente aquele preço. Nos Estados Unidos a gente tem conversas aqui, a gente tem empresas parceiras que conversam com a gente, fala que, olha, eu tenho uma planta na Geórgia que os trabalhadores não têm transporte público e eles vão de carro para o trabalho, e lá a gasolina subiu 70%. A empresa está dando bônus para o cara ir trabalhar de carro, porque ele fala, cara, quando sobe esse nível de preço de gasolina, impacta muito a renda do americano, né? E isso desencadeia para a economia inteira. No Brasil parece diferente, né? A Petrobras barra esse aumento, justamente num ano eleitoral, para conseguir segurar uma inflação que já está um pouco, né, artificial ali para ser medida. E eu volto naquele gráfico lá, aquela tabela, perdão, ali do aumento de receita de 6,5% ali das empresas observadas no mercado doméstico, né? Então, caso a gente tenha uma eleição aqui que tende à esquerda para um partido ou para um presidente que não vai, né, pegar o nosso fiscal ali pelo chifre, né, não vai ter um relacionamento externo muito bom, né, e as pautas internas, até, né, a pauta recente que a gente teve aí do Lula visitando o Trump, aquelas coisas que a gente vem acompanhando, é um ponto de risco aqui. Eu não acredito que o BC vá subir juros, né? Eu não sou economista, sou administrador, não acredito que o BC vá subir juros, mas ele pode manter esses 14, aí 14,25, 14,5 por mais tempo, né? E aí é aquilo, né? Quanto mais tempo ele mantém, pior aquelas empresas ali que estão precisando de um alívio vão ficar. O lado bom é que caso, né, a gente tenha essa transição política alinhada junto com
abre aspas, tá, o mal português, mas um resolvimento do Estreito de Hormuz com a guerra, um alívio global, esses juros voltam para baixo. Se ele volta para baixo, a bolsa volta para cima e a gente pode rever ali o nosso bull market de 200 mil pontos. Até uma citação muito interessante que eu vi uma pessoa do mercado falando que, olha, para categorizar um bull market, ela tem que passar o último topo, né, e ainda subir mais uns 2, 3, 4 vezes ali a pontuação do índice, né. Se a gente pegar que a gente estava com bolsa 200 mil pontos, né, em $1 de 5, a gente tinha bolsa em dólar a 40 mil pontos, né. Se a gente passa desses 40 mil pontos em dólar ali e vamos multiplicar ele por 2, né, a gente vai para 80 mil pontos de dólar, num dólar a 4,5, então vai dar 360 mil pontos, né? A gente está em 200, isso aqui vai dar uma alta aí de 80%. Me parece razoável, né? Caso aconteça o cenário positivo. Mas passando para frente, a gente teve esse break, né? E essa espera dessa percepção e essa projeção positiva desse bull market dos 200 mil pontos, etc., muito em função do que aconteceu mais recentemente. E aqui eu trago o tão questionado e agora ingrato Polymarket, né, que agora as pessoas estão tendo que pegar esse print lá em Miami usando o VPN, porque ele foi aqui banido do Brasil, né. Isso também é outra história que dá para discutir, mas essa sim numa mesa de bar e não aqui no comentário do gestor. Mas o fato é que a gente vinha numa decrescência aqui de, né, um dólar caindo dia após dia, né, a gente vem desde ali da virada de 2024 para 2025, então 1 ano e meio aí arredondando do dólar caindo, dólar fraco, o Trump quer dólar fraco, né, para reindustrializar o país, mas ali a gente, quando chegou a dólar 4,90, a gente teve o vazamento ali, né, do áudio do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro, isso vem dando um plano de fundo muito pró à oposição, né, que é o governo atual, e isso vem colocando as pessoas, tirando um pouco o Flávio ali da probabilidade de ser eleito pelo Polymarket, que estava até acima do Lula já, e leva o Flávio para baixo, é um pênalti aqui. Não acredito que o Flávio deva abandonar a candidatura, a memória do eleitor ela é muito curta, a gente está, né, aqui em maio, ainda tem muita coisa para acontecer, muita coisa para vazar e sair ainda, mas o fato é que a gente teve essa alta de dólar, mas uma coisa curiosa é que na alta de dólar as empresas dolarizadas da Bolsa não aproveitaram, justamente porque o gringo começou a vender sem olhar essa questão mais técnica, né? E isso começa a abrir, de fato, oportunidades. A gente tem setor de papel e celulose na Bolsa que está extremamente descontado, é um setor completamente dolarizado, é um setor que caiu enquanto o dólar subiu. Então, se a gente olhar, em vez de 4,90, o dólar a 5,04, é um dólar melhor para a empresa e ponto final, né? Ela não deveria ter caído. Mas, as jabuticabas aqui do nosso mercado. Trago esse gráfico também para mostrar que, como uma jabuticaba, também a gente tem essa volatilidade eleitoral padrão. Aqui ele traça desde 2002 todas as eleições presidenciais, então não dá para ter muito um padrão de volatilidade, né? A gente teve ali em 2006 uma volatilidade caindo, que é aqui laranja, a gente teve em 2002 subindo com a parte de Lula, 2014 a volatilidade subiu muito depois que a Dilma foi eleita, que foi uma eleição muito apertada entre Dilma e Aécio, mais 2018 mais tranquilo, 2022 a gente teve um Lula ali no final que também surpreendeu, puxou um pouco mais para cima, mas de fato ainda está muito cedo ali. De fato, essas coisas entram no dinheiro, né, num jargão aqui de mercado que mexe com opção, ali até 48 dias antes da eleição e até 48 dias depois, tá? Então aqui ainda está muito cedo, mas apertem os cintos, que é comum uma volatilidade mais alta nesse período. Daqui para frente, se o mercado estiver caindo e estiver disfuncional, aí sim, abre grandes oportunidades. Se a gente passar agora pelo que eu comentei, né, entrando um pouco mais focado aqui no índice small cap das domésticas, Bolsa Brasil, trago esse gráfico que é justamente o gráfico do small cap, e peguem a partir de meados de abril de 2026, aqui embaixo, que é quando o DI futuro, né, o nosso juros futuro, começa a abrir.
dados os problemas globais, dados as incertezas políticas, toda essa questão aí se vai ou não vai cortar juros. Eu coloco aqui uma série de notícias que de fato é o que o mercado vem discutindo hoje, se deverá ou não cortar juros. Bom, se ele parar agora só comprova que ele não precisava ter cortado antes e poderia ter segurado juros mais altos um pouquinho mais de tempo, para aí sim fazer um ciclo de corte de fato, né, duradouro, que a gente já tem 2 ciclos de cortes frustrados aí, deixa o mercado bastante agitado, né, e é uma faca muito perigosa mexer com o Banco Central, ainda mais num presidente do Banco Central que quis deixar os juros muito alto por muito tempo, justamente para segurar a credibilidade, né? Então, a credibilidade é aquilo que demora anos para construir, mais segundos para destruir, né? Que é, na minha percepção aqui, olhando para o monetário, o grande risco que está na mesa, tá? Então, errar esse ciclo de corte, seja para baixo, ou seja segurando, é sim ali um tiro no pé dessa credibilidade. Se a gente for passar agora nessa parte de como ser corajoso e não imprudente, que eu queria passar para todo mundo, o corajoso, ele de fato olha o fundamento e olha as coisas disfuncionais que estão por trás daqueles movimentos de mercado. E aí sim ele consegue decidir se é hora de comprar, hora de esperar, ou de fato hora de realizar ali, que seja um prejuízo, e sair para preservar capital. Aqui dentro do BH, na área da gestão, a gente tem um mantra muito importante, que a gente primeiro protege o capital para depois ganhar, então é proteger para depois ganhar. E eu queria trazer esse gráfico que eu acho super bacana. Eu vi um gráfico parecido rodando nesses grupos nossos de mercado, que é a razão entre o EWZ, que é a nossa bolsa aqui, o Ibovespa, nosso em dólar, sobre o S&P, né, o SPX aqui, que é o índice. Essa razão, ela veio caindo ali desde 2023 e, de repente, quando lá fora começou a ficar um pouco menos sexy, esse dinheiro começou a entrar aqui para o Brasil, a gente começou a melhorar, essa proporção ela começou a subir e ela montou um canal muito bacana. Não sou grafista, não acredito em análise técnica no fim da risca aqui, mas o fato é que a gente vinha melhorando essa razão, melhorando, e nos últimos 30 dias correntes a razão voltou para baixo. Então, o que vem ventilando muito o mercado é que muito dos hedge funds, muito dos fundos grandes ali, principalmente até a questão desse dinheiro gringo, eles olham isso e parece ser ali uma parte com que de fato, acho que foi demais, tá ali no fundo da tendência ali, é uma zona perigosa, né? Ali a gente não acredita que ele vá, até porque o Brasil estava muito em voga, em muito noticiário, é um país emergente, saudável, não está no meio de guerra. Aí volta no vídeo passado, que é onde eu decomponho toda essa narrativa de que o Brasil está sexy de novo, eu continuo acreditando nessa narrativa, e eu acho que o gringo, ele teve uma leve correção, ele voltou um pouco, tirou um pouco de pé, mas essa narrativa ela é mais forte do que esses trades de curto prazo aqui do estrangeiro. Então acredito que essa razão aí, né, da nossa bolsa sobre o S&P, ela possa e pode, né, começar a subir de volta. Se a gente for pegar agora, olhando aqui só para nós, né, sem olhar lá fora, vamos olhar só em terra tupiniquim, a gente, né, eu venho falando aqui várias vezes do Ibovespa e do Small Cap. O Ibovespa ele está, né, subindo ali desde julho de 2021 para frente, e o Small Cap está largado, parado no tempo, de lado, com muita dificuldade de captar, os fundos estão com dificuldade de captar, etc. Mas a gente já sabe dessa boca de jacaré. O grande ponto é que quando eu pego esse spread, né, que é o Ibovespa sobre o Small Cap, que eu também trago no outro vídeo, eu venho falando isso aqui repetitivamente, esse spread ele subiu demais, mesmo agora também, quando a gente teve essa resolutiva e essa volta ali, né, do estrangeiro começando a vender a bolsa, e o Small Cap também. Então, o Small Cap estava ruim e ficou pior, o Ibovespa estava bom e está ok, né? Então, me parece, esse canal também, ele mostra muito isso. A gente vinha num ritmo muito forte, a gente está muito lá em cima, né? O que não é tão, né, vamos colocar assim, saudável, né? A gente sabe que a gente tem aqui no Brasil, o pessoal fala, a gente tem 2 bolsas, né? A gente tem a bolsa que é o Ibovespa, que é o cara que compra Petro, Vale, Itaú, Eletrobras, Sabesp, e tem um cara que é doméstico, ele vai comprar as empresas que de fato estão e operam aqui no Brasil, né? Com o público brasileiro.
E essa bipolaridade aqui de bolsas, ela é muito conturbada, porque quando a gente tem essas blue chips, que é de fato o que caiu demais em market cap, né? Por exemplo, poxa, o Itaú, a gente internamente falou assim, não, o Itaú não está 10 vezes lucro. Isso 1, 2 semanas atrás. Hoje já está indo para 8 vezes o lucro. Ele estava 12, então ele caiu muito. E a questão do market cap, como o Itaú é muito grande, impacta bastante, né? É diferente de um banco que mais, né, brasileiro, às vezes como um banco mercantil, caía a mesma coisa, né? Me parece o seguinte, entrou dinheiro no Itaú, o Itaú subiu, saiu dinheiro do Itaú, o Itaú caiu. Não entrou dinheiro no banco mercantil, que é um banco, né, no mercado mais interno, mas quando saiu dinheiro do estrangeiro, que não tem nada a ver com o mercantil, o pessoal começou a vender o banco doméstico, né? E esse banco caiu. Então, assim, poxa, o local está operando igual o gringo, enquanto era para ele, né, um compra, outro vende, né? Costuma ser assim, né, para ter mercado. Então, essa é uma razão que é grande parte do fundamento, é que, de fato, essas coisas não estão conversando, né? E eu trago até aqui que a assimetria, de fato, de hoje investir na Bolsa, ela ficou muito positiva. Ficou positiva porque, poxa, a gente estava 200 mil pontos ali, aquelas empresas, as blue chips, estavam muito esticadas para cima, com lucro, o preço-lucro, os múltiplos mais esticados, acima da média, e as small caps com múltiplo baixo, abaixo da média. O que aconteceu foi que essas grandes empresas agora têm um múltiplo ok, e como as small caps também caíram, estão com múltiplos excelentes. Então essa aqui, alguém pode tirar print, esse é um gráfico aqui, se alguém quiser também pode me mandar aqui embaixo, entre em contato, tem um QR Code aqui, pode me mandar mensagem que eu mando essas bases de dados, esses gráficos, justamente comparando, né? Eu tenho empresas boas no Brasil, com ROI acima de 15% para 2027, negociando ali entre 5 e 10 vezes o preço-lucro, né? Isso antes estava mais alto, dessas empresas grandes como Itaú, Bradesco, BTG Pactual, as partes das elétricas também. Isso que o Green comprou, isso voltou. Mas também puxou as small caps para baixo, que era a tese contrária que a gente tinha. A gente tinha uma tese que esses small caps não iriam sofrer tanto. Mas como sofreu, a oportunidade e a simetria, ela começou a ficar maior, né? Não estou falando que ela está no ponto, né, de oportunidade perfeito, pode continuar piorando. Mas o fato é que não deveria, né? Uma empresa, as domésticas já estavam mais abandonadas e estão piores, só porque o estrangeiro vendeu a bolsa. E um dado interessante que eu não coloquei aqui, mas as pessoas físicas brasileiras, dia após dia, são 18 pregões seguidos de compra líquida de pessoa física, hoje no dia 18. Então é como se fosse em maio inteiro, todos os dias de maio, a pessoa física está comprando, né? Até os corredores do mercado se ventilam, uma tese muito bacana, aqui a gente caminhando para o fim, que fala o seguinte, olha, entrou 60 bi de dólar, mas não tem mais 60 bi de reais para sair. O que quer dizer isso? O gringo lá fora, ele tem mais 60 bi de dólar para entrar na bolsa. Basta um estalo do dedo, basta um rating ali, né, soberano brasileiro, ou acaba a guerra, ou o juro cai, essas coisas. Ele tem dinheiro para colocar aqui dentro e tem mais 60 bi para colocar, ou 75, porque já saiu 15 ali, 19 em abril. Mas o local, pela indústria, está no low do histórico, não tem mais 60 bi para tirar. É muito difícil essa simetria ficar parecida, porque o cara pode colocar 75, a gente não tem como tirar 75, então, né, teoricamente tem mais comprador do que vendedor, né? E se tem mais comprador do que vendedor, a tendência é que suba, né? Mas também tem que dar tempo ao tempo ali, todo mundo, né, é muito fácil falar, mas a parte é que o investidor ele não está querendo apostar nisso até ficar mais claro a parte que a gente tem, principalmente de um ano eleitoral, né? Eu acho que hoje os locais eles estão olhando mais aqui para o interno brasileiro, e o que está fazendo preço é o externo, mas eles estão olhando mais o interno. E quando ficar claro, se for um claro positivo, aí já subiu, né? Então, é uma faca aqui muito tênue, mas o grande ponto aqui desse slide é que, de fato, as coisas ficaram muito melhores na ótica de quem está comprando, né? Muito em função dessa razão proporção de custo-benefício, né? Preço e qualidade do PL, né? O preço-lucro com o ROI. E se a gente for pegar, para a gente fechar,
Um gráfico parecido com aquele que eu montei lá atrás, mas um pouco mais explicativo, que ele pega desde 1995, que é basicamente o que a gente tem ali das small caps sobre o Ibovespa, né? O que a gente pode ver é que depois da crise do subprime ali de 2008, 2009, a gente teve essas small caps subindo muito forte ali. Depois a gente teve aquele período ali de 1 a 2, que jogou essas small caps para baixo, né? O Brasil estava patinando, e a gente vem com essa tendência. Me parece que a gente, de novo, está na parte de baixo do ciclo, aonde que provavelmente isso deva mudar para cima, e o que vai fazer mais sentido, as grandes oportunidades estão de fato dentro do índice aqui das empresas brasileiras, mas eu coloco um adendo aqui que não é qualquer empresa, eu ainda acredito, e pode voltar também no vídeo passado para reafirmar, são aquelas empresas que ela tem alavancagem baixa, empresas que geram de fato ROI ou ROIC, né, retorno do capital investido para o acionista saudáveis, acima do custo de capital, empresas, caso o custo de capital se mantenha um pouco mais elevado por mais tempo, elas não têm problema, que elas têm uma dinâmica própria de crescimento de receita ou de crescimento de lucro. Então, uma empresa que está ganhando market share, que não está só à mercê do varejo, vamos colocar assim, ou do doméstico, da atividade, essa empresa que está conseguindo, de alguma forma, crescer sem depender do macro, e ela tem ali um balanço sólido, é uma empresa que mesmo se tiver uma liquidez baixa, mesmo se tiver ali um pouco mais, o retorno um pouco mais no longo prazo, é uma empresa boa para se estar, né? Agora está muito difuso, está aqui no meio do olho do furacão. Espero ter agregado um pouco com essa análise um pouco mais rápido, um pouco mais branda aqui, mas o comentário do gestor desse abril, maio aqui é justamente, né, vou até tirar aqui a apresentação, mas é justamente para passar aí para os investidores, analistas, parceiros aqui da Brasil Horizonte, essa percepção de que pode ser um movimento técnico, correção de bolsa, não me parece ser nada estrutural, até porque em 30 dias não teve de fato uma mudança tão grande, e essa mudança dos últimos 30 dias ela veio muito mais do externo do que o interno, e a gente vem a cada dia que passa chegando mais perto ali da questão eleitoral, que muitas das pessoas aproveitam aquela volatilidade para se posicionar e para fazer uma posição ali caso o ciclo mude, ou também, né, se proteger caso o ciclo se mantenha o mesmo, tá? Então, reforçando todo mundo, clica no QR Code aqui, conheça um pouquinho mais sobre a Brasil Horizonte, tá? Vou encerrando aqui, muito obrigado ao tempo, disponibilidade de todos, e até o mês que vem.